Eu sou a Débora. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre casamento. Eu tenho quase 9 anos de casada e eu venho trazer um pouco, uma reflexão, na verdade, sobre pra que casar. Olha só, eu sou filha de pais separados, então antes de casar, eu carrego, a experiência de ter tido uma família onde eu não tinha os meus pais juntos. Então eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre pensava, eu sempre me baseava muito na experiência que eu vivi, que eu estava vivendo ali com os meus pais. Eu sempre pensava que quando eu me casasse, eu nunca ia deixar que o meu marido me deixasse. Por que eu digo isso? Porque foi isso que aconteceu comigo, quando eu era criança. O meu pai saiu de casa. E aí, eu acho que eu tinha uns 9 anos, talvez, 8 anos, 9, uma coisa assim. E eu me lembro de como eu chorava sentindo falta do meu pai. Então, por causa disso, eu pensava assim, eu não vou deixar que os meus filhos passem pelo sofrimento que eu tô passando. Quando eu me casar, eu nunca vou deixar que o meu marido me largue. E aí eu pensava em que eu tinha a obrigação de segurar o meu marido. Depois eu cresci, fui crescendo e minha mentalidade foi mudando, E eu gostava muito de assistir TV, eu gostava muito de assistir novelas. E hoje eu percebo o quanto as histórias das novelas me influenciaram. Então eu me lembro que eu assistia muito o SBT, aquelas novelas mexicanas, onde as coisas começavam tortas, meio erradas, e lá pro final tudo se resolvia, tudo acabava feliz, A mocinha que era pobre e abandonada casava com um rapaz que depois ela se tornava rica e feliz. Aí era mais ou menos a ideia que eu tinha quando eu era adolescente, De que eu precisava ter um bom trabalho para que eu não precisasse depender do meu marido. Eu também pensava assim, Eu preciso ter um bom trabalho que me dê um bom dinheiro para que, se acontecer de meu marido me largar, eu não vou ficar na mão, eu não vou ter que me humilhar para ele pedindo pensão para os meus filhos. Eu pensava assim, baseado na minha história também, Porque eu via o sofrimento da minha mãe. E quando um homem que é casado, ele sai de casa e ele constrói outra família, muitas vezes ele acaba deixando a primeira família de lado, Então as necessidades dessa primeira família vão sempre sendo deixadas de lado. E aí os filhos vão sempre sendo deixados de lado na questão afetiva e na questão financeira. E então eu pensava assim, Eu preciso ter um bom dinheiro também, porque se a gente passar por alguma dificuldade financeira também, isso pode ser um dos motivos para que o casamento passe por problemas, E a minha mentalidade foi sendo formada a partir disso, das minhas influências dentro de casa e da televisão, das novelas que eu assistia. Eu também acabei sendo influenciada pelas novelas. Eu passei a sonhar com aquele casamento ideal, com aquela vida perfeita. Então eu me lembro que eu pensava que eu fazia planos assim, Quando eu casar, eu vou querer ter condições de ter uma casa bonita, a casa dos sonhos. Eu quero acordar todo dia e ter aquela mesa do café da manhã, fazer aquela mesa do café da manhã para minha família, ter uma rotina bonitinha. E assim a gente vai construindo 1000 fantasias na cabeça, Um marido que me ame, que me respeite, que nunca me traia, que nunca olhe para outras mulheres. A gente vai construindo fantasias na cabeça da gente
E aí, quando a gente encontra uma pessoa que a gente se apaixona, que a gente deseja casar, a gente lança sobre essa pessoa todas as nossas fantasias. E sem perceber, a gente acaba construindo, digamos que um ídolo, uma imagem falsa daquela pessoa. A gente coloca, deposita naquela pessoa aquela imagem fantasiosa que a gente cria na cabeça e a gente acha que aquela pessoa que veio do nosso imaginário, ela vai nos fazer feliz. Eu pensava assim, eu casei, eu tinha... não lembro agora a minha idade, eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu me lembro que quando eu desejava casar, eu pensava muito que aquela pessoa, né, aquela pessoa não, eu pensava muito que o casamento que era o que me faltava para eu ser feliz. Pensava assim, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou realizar os meus sonhos. Eu não vou me sentir sozinha, eu vou ter sempre aquela pessoa para compartilhar os bons e os maus momentos. E, na verdade, depois que a gente casa, nada é do jeito que a gente sonhava, nada é do jeito que a gente imaginava. E não é só porque... Não é só no casamento, na verdade tudo na vida não é da forma como a gente imagina, porque boa parte é fantasia da nossa cabeça, é novela da nossa cabeça, né? Não é a vida real é bem diferente. E lendo a Bíblia eu aprendo muitas coisas, e agora eu estava lendo no livro de Romanos, no capítulo 8, e estava fazendo uma reflexão sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Quando a gente casa, a gente passa, a gente vai sendo formado uma nova identidade. Antes era só você decidia o que fazer da sua vida, você decidia para onde ir no final de semana, você decidia como pagar as contas, o que comprar, o que fazer com seu dinheiro. Antes você não precisava da opinião do outro. E agora não, agora tudo precisa ser em comum acordo. Mas enquanto a gente vai se adaptando, a gente vai se machucando muito, porque a gente precisa se quebrar para se construir em dois. Dois precisam se transformar em um. E muitas vezes a gente precisa ceder um pouco, né? Como se fosse assim, digamos que enquanto você é solteiro, você tá fazendo uma viagem sozinha. E aí, de repente, você encontra uma pessoa e você... E pro lugar onde você vai, você só pode levar uma mala. E aí você precisa compartilhar essa mala com a pessoa. Então, digamos que o casamento é mais ou menos isso, né? Você pega essa mala e que tá cheia de coisas suas, e a outra pessoa também tem a mala dela, cheia de coisas dela, e agora vocês precisam escolher apenas uma mala. E nessa mala, vocês vão ter que dividir o espaço, né? Vai ter que ter coisas suas e coisas da outra pessoa. E muitas vezes a gente não quer ceder as nossas coisas e a gente não quer ceder espaço para o outro. E é onde existem os conflitos. Mas, na verdade, isso não é ruim. Isso é bom porque muitas vezes a gente carrega coisas desnecessárias. Então a gente precisa aprender a justamente ceder as nossas coisas, abrir espaço para o outro, porque a gente carrega coisas que não precisa. Então, muitas vezes os nossos hábitos, né, eles vão sendo transformados no dia a dia com essa pessoa. Muitas coisas que a gente pensa, que a gente faz, elas vão sendo transformadas, né? Então hoje, depois de quase 9 anos de casado, eu tenho certeza que eu tenho em mim muitas coisas do meu marido e o meu marido tem nele muitas coisas minhas. Quando a gente começa a fazer quando a gente começa a ceder, né? Então a gente vai pegando um pouco do outro. Bem,
Na palavra de Deus, lá em Gênesis, Deus fala que o homem, ele deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Então, casamento é isso, né? Se você está pensando em casar, saiba que as coisas não vão funcionar da forma como você imagina, como você planeja. O que acontece é que se você está decidindo casar, você está decidindo se tornar um só com essa pessoa. E os dois não vão se fundir da noite para o dia. Não é simplesmente naquele dia do casamento que de repente vocês se transformam num só. Isso é conquistado no dia a dia. Então, muitas vezes um casal pode se dar super bem, pode começar linda a história, mas no decorrer dos anos essa história pode se desfazer, né? Quantos e quantos casais que nós julgamos serem felizes, muitas vezes com o passar dos anos, de repente, quando você vê, estão separados. E quantos casais que pareciam que não dariam certo, e com o passar dos anos você percebe que a coisa vai se transformando e o casamento vai se tornando numa família bonita, né? Então, eu quero trazer um pouco da reflexão de Romanos. O capítulo é um pouco extenso, né? Tem 39 versículos, mas eu aconselho a você a pegar a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em casa, você tem acesso à Bíblia online. Então você pode colocar lá no Google Romanos 8 e você vai ver lá na Bíblia online, você pode ler. Você também pode escolher qual é a versão, né, que da Bíblia. Existem versões de uma linguagem mais antiga que é de mais difícil compreensão. Então você procura uma versão de uma linguagem mais atual. Então você vai trazer palavras mais direcionadas ao nosso contexto de hoje. Então, no comecinho desse capítulo 8 de Romanos, fala assim, eu vou ler os primeiros versículos. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Eu quero ressaltar aqui a questão da nossa natureza. Existe em nós a natureza humana. O que seria essa natureza humana? Seriam os nossos desejos, os nossos próprios desejos. Então, faz parte do homem ter desejos. Eu posso olhar um bolo de chocolate e sentir desejo, mas quando eu simplesmente vivo para satisfazer os meus desejos, eu estou sendo guiada pela minha natureza humana, né? Eu vivo para satisfazer os meus desejos. Mas quando eu tenho o Espírito Santo como o meu guia que me direciona, então eu não vou mais fazer aquilo que eu desejo, mas estar sempre perguntando o que é que Deus deseja que eu faça. Por exemplo, se digamos que eu amo bolo de chocolate, então eu vivo comendo bolo de chocolate, mas um belo dia eu descubro que tenho diabetes, então eu não posso mais comer bolo de chocolate. Uma coisa boa eu não posso mais fazer, porque senão eu vou agravar o meu estado de saúde, né? Isso vai me levar à morte, agravando o meu estado de saúde. Então,
eu deixo de fazer a minha vontade de realizar o meu desejo para guardar a minha saúde, para guardar a minha vida. É mais ou menos isso que é viver guiado pelo Espírito. Eu deixo de fazer coisas que vão satisfazer os meus próprios desejos para me guardar, para guardar a minha vida. Nesse capítulo, Deus também traz que a gente precisa, que quem é guiado pela sua natureza humana caminha para a morte. E quem é guiado pelo Espírito, ele caminha para a vida. Então, a partir desse capítulo, eu trago algumas reflexões que eu quero aplicar aqui para a pergunta: por que casar? Olha só, boa parte dos nossos problemas dentro do casamento são causados porque nós somos guiados pela natureza humana. Então, eu percebo que muitas brigas, muitas discussões, elas são trazidas à tona por causa dos nossos desejos. Ah, você comeu o chocolate todo e não deixou nenhum para mim. Então, eu não vejo o meu egoísmo e eu só vejo o egoísmo do outro. Ah, você só quer ir pro cinema para assistir os filmes que você gosta. Eu só vejo o outro e eu fico tentando satisfazer a minha própria carne, e a outra pessoa também fica tentando satisfazer a própria carne dela. Enquanto a gente tá nesse individualismo, cada um procurando satisfazer o seu próprio desejo, né, a gente não consegue ter unidade. E isso causa muitos problemas dentro do casamento. Hoje eu percebo quanto eu era egoísta. Não vou dizer que não sou mais, mas eu percebo que eu era muito egoísta. E muitas das confusões que aconteciam dentro do meu casamento, eu não percebia que era por conta do meu egoísmo. Então, casar também é bom, né? Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz para o homem a mulher, uma ajudadora. Então, na verdade, um vai ajudando o outro nas diferenças mesmo. Então, o ferro vai afiando o próprio ferro. Então, da mesma forma que Deus trabalha na minha vida usando o meu marido, Ele também trabalha na vida do meu marido me usando. Nessas nossas diferenças, a gente vai se afiando, a gente vai se afinando. Então, para você que quer casar, eu quero dizer para você que as coisas não vão ser fáceis, mas que se a gente desistir simplesmente porque somos diferentes, a gente vai estar deixando de crescer. Então, existe possibilidade de você crescer junto com uma pessoa que é totalmente diferente. Eu e meu marido somos muito, mas muito diferentes. Nós pensamos muito diferente um do outro, mas eu percebo que o que tem nele me falta. E o que eu tenho falta nele. Então, quando nós dois nos unimos, nós estamos formando um só. Já pensou duas pessoas iguais se unindo? Vão ser a mesma pessoa. Então, quando são duas pessoas diferentes se unindo, são uma nova pessoa.